Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Amém? Graças a Deus nós estamos tendo mais uma oportunidade de poder lermos as Escrituras e aprendermos com essa palavra poderosa que o nosso Deus nos concede. Amém? Nós estaremos lendo hoje João de número 6 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. Em grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço, Senhor. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente?" Disse Jesus: "Mande um povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: "Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado." Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: "Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo." Sabendo Jesus que pretendiam proclamar um rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenha medo." Então se animaram em recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estava ali. E Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação." Então lhe perguntaram: "O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?" Jesus respondeu: "A obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou." Então lhe perguntaram: "Que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás?" "Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: Ele lhes deu a comer o pão do céu." Declarou Jesus: "Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo." Disseram eles: "Senhor, dá-nos sempre deste pão." Então Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que meu Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia." Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera:
eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus, parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito dos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Assegure-lhes que aquele que crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir embora? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde nós iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que o escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém? Graça e paz por tudo isso. Meus amados, Jesus, o tempo todo, ele estava ensinando ao povo aquilo que Deus estava realizando para a humanidade através dele, seu Filho. Em João 6 a gente vê nitidamente o relato da primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus fez àquela multidão. Foi realizada ali pelo Senhor Jesus e a multidão que se dispôs a seguir o Mestre não ficou desapontada. Ali tinha 5.000 homens, fala 5.000 homens, sem dizer a família dos homens. Podemos multiplicar pelo menos mais de 10.000 pessoas. Além do maravilhoso ensino aqui e os milagres físicos que Jesus estava fazendo, o Senhor supriu as suas necessidades naturais. Quando eles não tinham mais o que comer, Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, ele orou e entregou aos discípulos. A partir daí, a gente vê que uma fonte inesgotável começou a fluir. O caminho era esse, Jesus, os discípulos e a multidão. Enquanto todos não estavam fartos, satisfeitos, a fonte continuava a jorrar. Era que nem no deserto, quando vinha o maná do céu, as rochas brotando água. Enquanto não satisfazesse a pessoa, não terminava. Então todos ficaram fartos de comer e de beber. Foi algo miraculoso, algo estrondoso que Jesus fez. Eu acredito que este mesmo princípio pode se repetir em nossas vidas. Pode refletir nos dias de hoje com toda certeza, em comunhão sincera com Jesus. Podemos sim desfrutar de uma vida plena, satisfeita em Deus em todos os aspectos. Todos os aspectos. Quando nós nos aproximamos sinceramente de Cristo, meus amados, para conhecê-lo de verdade, para amá-lo de verdade, o cuidado do Senhor para conosco é integral, é perfeito, é derramado em nossas vidas diariamente. Então a gente vê que aqui começa primeiramente pela multiplicação dos pães e peixes, algo que o Senhor fez para alimentar aquele povo que provavelmente estava com fome.
Mas Jesus só não queria alimentar a fome física do povo. A mais importante que Jesus estava ali para alimentar era o espiritual. Mas aquele povo não entendia. A gente vê aqui que através da leitura, Jesus por diversas e diversas vezes dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome nem sede. Meus amados, se você compreender, se você abrir o teu entendimento, o teu coração para o entendimento dessa palavra, se você se alimentar do Senhor Jesus, nunca mais você terá sede nem fome. Como assim nem sede nem fome? Eu digo espiritualmente dizendo, meus amados, quando a gente se alimenta do nosso Senhor, a gente se apaixona por esse alimento, a gente se apaixona por essa essência. Nós nunca mais conseguiremos ficar sem. E essa fonte é inesgotável, essa fonte é eterna, essa fonte é poderosa para nos alimentar a cada segundo de nossas vidas. É um alimento que nunca se estraga, é um alimento que nunca se perece, é um alimento que nunca acaba, entende? Então, meus amados, a gente vê nitidamente, o povo estava atraído ali pelos sinais de Jesus, basicamente do alimento físico, de coisas que eles estavam enxergando fisicamente, não espiritualmente. E Jesus, por diversas vezes, ele tentava dizer àquele povo, sobre ele ser o pão vivo, ele ser o alimento que o povo precisava. E o povo não entendia, achava que tinha que comer a carne dele, tomar o sangue dele, matar ele. Meus amados, Jesus estava dizendo, logo referente também à Páscoa, referente também à ceia do Senhor, onde ele deixou como um símbolo, como uma ordem, uma ordenança, que nós, os teus filhos, teus seguidores, nós temos sim que ceiar com ele, fazer esse ato de fé, onde nós consagramos o suco da uva, o fruto da videira e o pão sem fermento, onde a gente se consagra isso a Deus e a gente pede ao Senhor para que transforme o suco da uva, no momento da ceia, isso, meus amados, transforme o suco da uva no sangue de Jesus e o pão sem fermento na carne de Jesus. E nós fazemos esse ato de fé, onde nós alimentamos o nosso espiritual. Amém? Então, meus amados, aqui Jesus estava ensinando eles a isso. E posterior, Jesus tentando ensinar este povo de duro coração, a gente vê que começa a levantar oposições dos líderes religiosos, tentando a todo custo, meus amados, distorcer aquilo que Jesus estava ensinando. Está tentando pegar ele em algum ato de blasfêmia ou algo do tipo que ferisse ali a crença deles para que eles pudessem acusar e matar Jesus. Então, meus amados, a gente vê que hoje também existe. O contexto mudou um pouco em relação à história, mas ainda continua, meus amados, muitas pessoas que são de oposição à palavra de Deus. Onde nós pregamos a palavra de Deus, falamos do que Jesus nos ensina e muitas pessoas têm o coração duro e tentam distorcer as palavras. Onde as pessoas, com seus achismos, com seus entendimentos limitados, eles tentam explicar de diversas formas, de diversas teologias, de diversas teorias humanas, distorcer aquilo que nós estamos ensinando através da palavra de Deus. É claro, meus amados, que tem muitas pessoas que colocam os seus pontos de vista a respeito da palavra de Deus, e não é assim que nós temos que pregar a palavra de Deus, porque não somos nós, mas sim o Espírito Santo de Deus, conforme a palavra de Deus foi escrita através de homens, mas tem um grande porém, eles foram conduzidos, eles foram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Então está escrito tudo aqui o que Deus queria que tivesse sido escrito, não através do que os homens achavam, e sim pelo que o Espírito Santo de Deus colocava no coração deles para escrever. Então, meus amados, nós temos sim que transmitir a palavra de Deus com sinceridade, com integridade. Aquilo que Deus coloca no nosso coração nós temos que falar, não o que nós achamos, não o que nós pensamos, porque nós, seres humanos, não temos nada para oferecer ao próximo, mas Deus tudo tem. Amém? Então a gente vê aqui que posterior a isso, os discípulos estavam ali junto de Jesus, quando Jesus estava discursando a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de restauração. E, meus amados, as palavras são duras, porque confrontam o homem. Quando a gente começa a se aprofundar na palavra de Deus, a gente começa a se alimentar da palavra do Senhor, ela confronta o nosso eu. Como assim confronta o nosso eu? Quando Jesus fala assim,
Ei, vocês têm que parar de fazer essas coisas que vocês estão fazendo. Esse mau caminho você tem que consertar e seguir aquilo que eu estou te ensinando. Eu tenho dito para muitas pessoas, meus amados, que é muito fácil a gente seguir um caminho de santidade. É simplesmente colocar Jesus como exemplo. Se você está num bar, é só você se perguntar, você encontraria Jesus sentado num bar, conversando com os amigos, tomando uma cerveja? Você encontraria Jesus fazendo isso? Você encontraria Jesus sentado numa mesa, numa praça, fumando um cigarro e conversando com as pessoas, dando risada, mas fumando? Você encontraria Jesus adulterando a sua esposa? Adulterando? Você encontraria Jesus roubando alguém, enganando alguém, mentindo para alguém, omitindo as coisas de alguém? Você encontraria? Então, meus amados, é muito simples de você levar uma vida de santidade. É colocar Jesus como exemplo. Jesus faria? É simples. Então, por que eu vou fazer? Por que eu vou permitir eu me escandalizar desse jeito? Por que eu vou permitir a viver uma vida que Jesus não viveria? Jesus, meus amados, ele é o exemplo perfeito de santidade para nós. E se nós queremos agradar o coração do Pai, nós temos que ser como Jesus. Se nós queremos agradar o coração do Senhor, para que Ele possa avistar-nos com um olhar diferente e nos abençoar com as tuas poderosas mãos, você tem que entender que você tem que ter o Jesus como um exemplo na tua vida. Amém? Então, meus amados, é muito sério isso tudo. É muito sério porque naquele momento que ele estava discursando, que ele estava falando sobre a palavra do reino do Pai, ali as pessoas começaram a ir embora, porque eram palavras duras, palavras que confrontavam. Quer dizer, o povo só estava atrás de Jesus por causa dos milagres ou por causa das palavras que ele estava dizendo? É fácil de entender. Estavam atrás dele só por interesse pessoal, interesse do seu próprio eu. Olha, ele está dando pão para todos nós, peixe para todos nós, está curando as enfermidades, está expulsando o demônio, vamos lá atrás dele. Mas depois que eles eram abençoados com essas tais coisas, iam embora. Porque as palavras que Jesus estava dizendo e ensinando para que pudesse trazer vida para eles, porque a vida, meus amados, não era só o pão e o peixe, a vida era o discurso que ele estava dizendo, que é se consertar dos maus caminhos, é que se libertar de todas as maldades, mazelas da vida, para que pudesse ter o reino de Deus, através da aliança que Jesus estava trazendo, a aliança eterna para a terra. Então, meus amados, se você quer ter uma vida de integridade com Deus, se você quer ter a salvação, a vida, a verdadeira vida, você tem que seguir os passos de Jesus. É fácil de você fazer uma autorreflexão do que você está fazendo dos seus caminhos, o que você está fazendo da tua vida. É simples, meus amados. Deus, ele não quer 90% de você, ele quer 100% de você, porque Jesus era 100% para Deus. Jesus, ele não aceita testemunhos humanos. Ah, Jesus, mas eu ajudo muita gente. Olha, eu dou uma cesta básica. Olha, eu dou um dinheiro ali para aquele pobre necessitado. Olha, eu levo aquele pessoa ali pro hospital. Olha, eu faço esses atos aqui em ONGs. Eu faço isso, faço aquilo outro. Meus amados, isso daí é um complemento somente para seguir a Jesus. Não é tudo. Entende? Deus, ele quer tudo. Tudo de nós. Então, meus amados, como Jesus foi 100%, a todo tempo, ele seguiu não a vontade dele, mas a vontade de Deus Pai. Assim nós temos que fazer também, seguir a vontade de Deus. Então, se há alguma coisa que precisa ser modificado, transformado na tua vida, é simples. Jesus faria isso? Jesus tomaria esse caminho? Jesus tomaria essa atitude? Jesus pensaria dessa forma? Então, meus amados, nós temos que entender, porque quando todo aquele povo se esvaziou, todo aquele povo foi embora, até os discípulos de Jesus, meus amados, até aqueles que estavam do lado do Mestre, que foram escolhidos pelo dedo de Jesus, até aqueles foram embora, e somente os mais próximos, provavelmente Pedro, Tiago e João, estava do lado de Jesus, e Jesus perguntou: e vocês também não vão embora com este povo incrédulo? E que Pedro disse a Jesus: Jesus, Senhor, Mestre, para onde nós iremos, se só Tu tens palavra de vida eterna? Meus amados, a vida eterna só está em Jesus Cristo. Não está em Pedro, Tiago, João, Expedito. Não está, meus amados, está em Jesus Cristo. Você quer ter vida? Você quer ter salvação? Leia a Escritura, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Ela te ensina o caminho que você deve trilhar. Ela te ensina que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem. Então, meus amados, quer ter salvação? Quer salvar a tua casa? Quer salvar teus amigos? Quer levar a palavra de vida para as pessoas? Jesus é o caminho. Quer ter salvação? Quer libertação? Quer cura? Quer uma porta de trabalho? Quer ajudar
o povo de Deus a clamar por salvação da nação, Jesus é o caminho, Jesus é a solução. Então, meus amados, abra o teu coração para o entendimento da palavra de Deus, para que você não venha ser enganado, que você não venha perder tempo, que você não venha, se decepcionar de ficar pedindo de formas erradas para Deus. Deus é o único, Jesus é o seu Filho, é o único, Ele pode todas as coisas. Então, meus amados, a comunhão, a oração, ela é única. É o nosso Deus, através de Jesus Cristo, que verteu todo o seu sangue na cruz para trazer para mim e para você vida em vida em abundância. Aquele que crer, Jesus fala, aquele que crer em mim, aquele que crer naquilo que eu fiz por eles, me aceitar como Senhor e Salvador, entregar a tua vida para mim e seguir o que eu ensino, esse terá vida eterna, esse nunca mais passará pela morte, porque eu venci a morte por ele. Mas aquele que não me aceitar, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não confessarei diante de meu Pai, e ele ficará de fora da salvação. É isso que Jesus ensina. Então, se você pregar isso no teu coração e seguir isso que Jesus ensina, você vai ter vida. Caso contrário, meus amados, você não vai ter. Jesus está ensinando. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra, meus amados. Então, compartilhe entre as pessoas, muita gente precisa ouvir isso, muitas pessoas precisam mudar o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar. Não seja como esses líderes religiosos que são cauterizados a mente e o coração com coisas mundanas, meus amados, com coisas que homens criam. Que nem muitos falsos profetas aí dizendo sobre dia 30 vai acabar o mundo, dia 30 vai acontecer um monte de desgraça, meus amados. É inevitável que muitas coisas vão acontecer de ruim para a terra, mas aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em perseverança, em oração, em consagração, pedindo pela tua casa, pedindo pela tua nação, Deus move os céus e a terra, meus amados, ao nosso favor. Nós seremos privilegiados de Deus poder poupar as nossas vidas, de Deus poder poupar-nos de muitos sofrimentos. Então, meus amados, nós, como filhos de Deus, vamos consagrar-nos, vamos pedir a Deus pela misericórdia. Assim como ali para o povo de Nínive, quando Deus trouxe uma sentença de destruição para aquele povo e disse: Jonas, vá lá e diga a eles que eu vou destruir todos eles. Eu não sei como Deus iria destruir, talvez por uma pandemia, pode ser. Meus amados, e quando Jonas foi lá, há muito custo também que tentou fugir, mas Deus levou ele. E quando ele foi lá e começou a rasgar o verbo, dizendo que todos eles iam morrer, todos eles iam ser destruídos, aquele povo se humilhou aos pés de Deus. Todos, desde o rei até os animais, todos entraram em jejum absoluto. Todos começaram a se prostrar aos pés do Senhor, pedindo por misericórdia. E o que Deus fez? Se compadeceu daquele povo, pois era genuíno deles, era verdadeiro o que eles estavam fazendo. Eles realmente tinham sido atraídos pelo arrependimento, e eles se arrependeram de tudo que eles estavam fazendo de errado. E Deus se compadeceu e não destruiu aquele povo. Assim seja também na nossa nação, meus amados. Que nós possamos nos arrepender dos maus caminhos. Todos que estão me ouvindo neste momento, se arrependam dos maus caminhos. Tome um caminho diferente. Qual é o caminho que eu tenho que trilhar, meu amigo? Você tem que trilhar o caminho que Jesus ensina. A palavra de Deus te ensina tudo. Se você tem dúvida, se você tem alguma coisa a ser esclarecida, me manda mensagem aqui no Facebook, eu te ajudo. Eu não vou te ajudar com o que eu tenho de mim mesmo, não, eu vou te ajudar com o que a palavra de Deus ensina. Eu vou te ajudar através do que a palavra de Deus nos ensina, amém? Para que você tenha direção, para que você não fique sem direção, indo para um lado, daqui a pouco indo para outro lado. Meus amados, isso leva à morte. Jesus é a direção, amém? Já falei bastante, né? Que Deus te abençoe, meu amado, que você tenha uma semana maravilhosa, um final de semana abençoado por Deus. E amanhã nós temos mais um vídeo para nós estarmos nos aprofundando e sendo rico com a palavra de Deus e vencendo todas as coisas. Deus te abençoe.